Agora nós iremos comentar sobre famílias do terceiro grupo, que é o grupo das monocotiledôneas. Então vamos iniciar descrevendo a família Arácea, que pertence à ordem Alimastades. A família Arácea possui 100 gêneros e 3.000 espécies. Destes 100 gêneros, 36 são nativos do Brasil e possuem aproximadamente 450 espécies. Essas espécies elas estão distribuídas, no mundo inteiro. As espécies da família Arácea são ervas terrestres ou epífitas, ervas porque elas têm o caule pouco desenvolvido. Elas são herbáceas, o caule ele é flexível. Quando as plantas são terrestres, o caule rizomatoso ele pode armazenar amido, e quando as plantas são epífitas, o caule é do tipo trepador. As folhas nessas espécies elas são alternas, possuem limbo único, são simples e possuem pecíolo. A nervura é do tipo peninérvia. É bom frisar que esse tipo de nervura é uma exceção dentro do grupo das monocotiledôneas, já que uma característica marcante das espécies desse grupo é possuir nervura do tipo paralelinérvia. Então, nesse caso das espécies da família Arácea, que pertence ao grupo das monocotiledôneas, o fato de possuir a nervura do tipo peninérvia é uma exceção. Nas espécies da família Arácea, as flores são organizadas em inflorescências do tipo espádice, que é essa estrutura que vocês podem ver nessa imagem, Ela é formada por uma espata, que é essa bráctea bem desenvolvida e chamativa, e pela espádice, que é esse eixo carnoso, onde as flores ficam inseridas. As flores elas são bem pequenas, essa imagem aqui ela é bem aproximada, também são sésseis, não apresentam pedúnculo, e dependendo da espécie, ela pode ter os dois sexos na mesma flor, ou elas podem ser flores unissexuais. O fruto ele é do tipo baga. Raramente existem espécies que apresentam fruto do tipo drupa. E aqui nós temos alguns exemplos de espécies dessa família. Por exemplo, a taioba, e o inhame, que são espécies utilizadas na alimentação, porque o sistema subterrâneo ele armazena amido. E temos algumas espécies ornamentais também muito conhecidas, como o antúrio, o copo de leite, a costela de Adão e a jiboia. Lembrando que a jiboia é uma planta tóxica. Vamos comentar agora sobre a família Aricácea. É bom ter cuidado e não confundir, porque ela parece muito o nome parece muito com o da família anterior, que é a Arácea, mas observem que nem a mesma ordem pertence, a Aricácea pertence à ordem Aricales. E vocês vão ver que é bem diferente também as plantas, as espécies representantes. Então tomem cuidado para não confundir Aricácea com Arácea. Bom, a família Aricácea possui 200 gêneros, os quais estão representados em 2.000 espécies. No Brasil existem 40 gêneros que são nativos, aproximadamente, e 260 espécies. É bom comentar que esses números eles sempre são aproximados, porque as espécies sempre existem novas espécies sendo descobertas. É uma família cujas espécies também estão distribuídas no mundo inteiro. Essas plantas são do tipo palmeiras, e o caule é do tipo estipe. Geralmente ele é lenhoso. Muito frequentemente, são caules com espinhos, mas existem espécies que são mais raras que o caule é subterrâneo. As folhas são alternas, dependendo da espécie pode ser simples ou pode ser composta.
são folhas com pecíolo e normalmente formam uma coroa no ápice da planta, né, que é denominada em capitel. É importante comentar, quando eu falei de nomenclatura botânica para vocês, eu citei algumas famílias, né, que têm um nome tradicional e tem um nome atual. Então, o nome antigo, né, dessa família era palma. O nome atual é Aricácea. Os dois nomes podem ser utilizados e estão corretos. Aqui nós temos a inflorescência, um exemplo, na verdade, de inflorescência, né, de Aricácea. Então, são inflorescências em panículas, né, muitos cachos. Elas são subentendidas por uma bráctea, vocês podem observar aqui que normalmente é lenhosa, né, essa estrutura aqui atrás da inflorescência. Possuem muitas flores, essas flores são pequenas, quase sempre são flores unissexuais e geralmente as plantas são monóicas, né, então os dois sexos estão presentes na mesma planta. Geralmente também são flores diclamídeas com 3 pétalas. E o androceu normalmente tem 6 estames, e o ovário é súpero. O fruto é do tipo drupa, raramente existem espécies que apresentam fruto do tipo baga. Aqui temos alguns exemplos de espécies da família Aricácea. A pupunha, cujas sementes são comestíveis e é possível extrair óleo. O açaí, que também é comestível, um produto muito utilizado, assim também como o buriti, que foi mostrado ali atrás, o coco, que na verdade a parte comestível é a reserva da semente. Aqui temos o palmito jussara, que a partir do caule é possível, né, extrair o palmito. Aqui temos uma espécie ornamental. É importante comentar que todas as palmeiras elas têm potencial para serem utilizadas como espécies ornamentais. Essa aqui é a palmeira de leque. Temos outras espécies ornamentais aqui também, como a palmeira rabo de peixe, a palmeira real, que é muito apreciada pelos paisagistas. Temos o babaçu, cuja a partir das sementes é possível, né, extrair o óleo de babaçu, que também tem importância industrial. E temos a carnaúba, que é considerada a árvore símbolo do estado do Ceará. Do estado do Ceará, ela é conhecida como árvore da vida por causa da grande quantidade de usos que pode se fazer da árvore. Por exemplo, a raiz ela tem uso medicinal, os frutos são ricos em nutrientes e podem ser utilizados para a ração animal. O tronco pode ser utilizado como madeira. As palhas elas são muito utilizadas pela comunidade local para a produção de artesanatos. E o que é mais importante e que é utilizado na indústria é a cera que está presente nas folhas, né? A cera de carnaúba. Essa cera ela é produzida pelas folhas com o objetivo de evitar a transpiração. E aí a indústria utiliza para a produção de cosméticos, de componentes eletrônicos, lubrificantes, enfim, existem muitos usos, né, para a cera da carnaúba.